Voltando aqui à questão dos temperamentos, aliás, fez uma belíssima pergunta, aproveito para iniciar já essa segunda parte, respondendo um pouco da pergunta que ela diz assim: por que Deus criou os 4 temperamentos, né? Quase que uma pergunta que assim, olha, tem que fazer a Deus, né? Porque aí, o que criou mais, dentro daquilo que Deus disse e aquilo que Deus fez, temos uma direção da resposta. Porque Deus criou os 4 temperamentos porque ninguém é completo. Só Deus tem todas as virtudes, tem todas as qualidades. É a mesma pergunta: por que Deus criou o homem e por que Deus criou a mulher? Porque justamente ao criar o homem e a mulher, dando modos de ser diferentes, que devem ser o que? Complementares. E aí por isso que, tendo, como eu dizia no início, um olhar mais universal, outro olhar mais detalhista, para cada um sentir no outro aquele que lhe falta e saber que ninguém é completo. A pergunta, né, que fez cair Eva, né, a serpente jogou com Eva: sereis como deuses, né? Todo mundo, só um Deus tem todas as virtudes, tem todas as qualidades. E podemos dizer assim, só um Deus é independente, literalmente dito. Todos nós dependemos de alguém e de algo. Então o fato de criar os temperamentos e justamente a gente acabar direcionando-se a uma pessoa que tem às vezes um temperamento diverso do nosso, justamente tem esse efeito de complementariedade. Então cada um saiba aproveitar no outro aquilo que lhe falta e também ser para o outro aquilo que falta no outro também. E esse que é o ponto. Mas quando o mundo se volta, e esse é um ponto que depois vamos desenvolver aos poucos ao longo do curso, que é o egoísmo, que o egoísmo é: venha a nós o vosso reino, né? Tudo que tem é para mim, não como nosso Senhor dizia, né? Venha a nós o meu reino. Que esse que é o problema do egoísmo, fica difícil o convívio, não é uma questão só de temperamento, aí entra a questão do caráter, né? Que é propriamente a pergunta, uma pergunta que sempre faz, e ao longo do curso fazem, e ao longo do curso vai ficando cada vez mais clara: padre, qual o temperamento de Nossa Senhora? Né? E fizeram essa pergunta na Itália. Acabei de dar o curso no final de semana em Belém do Pará, que estou vindo de lá, e aí a pergunta: qual o temperamento de Nossa Senhora? Vamos ver, mas eu acho que a resposta já vai estar incluída aqui. Dizem que são de dois, digamos, gênero de pessoas que praticamente é impossível descobrir o temperamento por si só. São os grandes santos e os grandes pecadores, os grandes bandidos, os grandes facínoras, que é difícil descobrir. Por quê? Porque os grandes santos, porque ele vai agir de acordo com cada temperamento, o aspecto positivo. Digamos, ele vai ser colérico quando ele deve atingir uma meta. Ele vai ser melancólico quando é em relação aos outros, ele vai também sentir com os outros. Flegmático quando vai ser ofendido, né? Porque essa é a vantagem do flegmático. Ele vai ser muito tranquilo quando a ofensa vem para ele, né? Ele não vai reagir assim de modo como os outros. Ele vai ter todas as qualidades, o santo, e não vai ter os defeitos. Mas, curiosamente, é isso que a gente deve entender. Mesmo sendo santo, o que a pessoa vai deixar de distinguir no convívio é o temperamento dele, mas ele vai continuar sendo o que ele é. Isto que é um aspecto às vezes duro e positivo, ele vai continuar sendo o que ele é. Por exemplo, o santo que é colérico, ele não deixa de ser colérico, ele só não vai reagir como colérico, mas interiormente vai continuar. Entramos no melancólico, e o melancólico, o que é? Em certo sentido, o melancólico ele é o oposto do sanguíneo, oposto, em certo sentido. Por quê? Porque o melancólico ele vai ser aquela pessoa que a gente estava dizendo, o sanguíneo é aquele que é o divertido, social, otimista e espontâneo. Divertido, social, otimista e espontâneo. E o que é o melancólico? Temperamento distante, profundo, analítico, compassivo e introvertido. E a essa aqui vai ser uma das principais características do melancólico, ele é introvertido. Enquanto que o sanguíneo é extrovertido, ou seja,
vertido, ou seja, versado para fora, o melancólico é aquele que é para dentro. Então, o sanguíneo dentro das estações do ano, ele é qual? Primavera, não é isso? Dentre os 4 elementos, ar, né? E agora, dentro, por exemplo, as horas do dia, vamos falar assim, o sanguíneo é o nascer do dia, é a aurora. Já nasce feliz, já acorda feliz, né? O sanguíneo é presente, é o que vai acontecer agora. Não é uma pessoa que calcula muito o futuro, não. Já, por exemplo, o melancólico, dentro das estações do ano, qual ele é? Ele é outono. Ele é outono. Primeiramente é frio. O outono já começa o frio. Quem viveu fora do Brasil, e tem que ser fora do Brasil para conhecer as estações, porque aqui não tem, né? É como lá no Pará eu estava, tinha 2 estações, né? Que é o verão que chove todo dia e o inverno que chove o dia todo, né? Então lá no Nordeste também, sou nordestino, lá tem dois movimentos, ou é tostando ou é atolando, porque lá ou é tostando, que é o sol, ou quando chove também parece que o mundo vai acabar. Não tem esse equilíbrio. Quando se viaja, tem as estações. E se eu começar a ver as árvores mudando de cor, as folhas assim, ficando amareladas, aí vem um vento forte, e cada dia escurece mais cedo. Esse aqui é uma coisa desesperante. Aí começa, do verão é 9 da noite, claro. Aí vai. Quando chega no outono, aí começa para preparar para o inverno, 6, no outro dia 5h50, 5h40, 5h30 escurece. Quando o sol sai 3h30 da tarde, tudo escuro. E se eu imaginar que o sol vai aparecer com umas 15 horas, e frio, e todo mundo começa a se fechar, porque não dá mais para abrir janela, não dá mais para ter nada em público, e aí vai escurecendo, vem uma sensação de melancolia, que você vai vendo assim da janela, as coisas caindo, tudo assim, e vem uma tristeza, que aí o melancólico, ele é assim. Por quê? Porque o melancólico, até o autor dizia assim, ele é uma pessoa mais voltada para o céu do que para a terra. O melancólico nunca está contente nessa terra. O autor dizia assim, o melancólico é aquela pessoa da qual ele tem saudade do paraíso que ele não conheceu. Ele sempre está desejando algo que ele sabe que não existe. Ele é um eterno sonhador, possamos dizer assim, do que existe, né? Então vamos ver aqui. Ele vai dizer a característica dele. Ele é sério. De todos, dificilmente se vê um melancólico brincalhão. O melancólico não faz brincadeira. Aliás, por sinal, se ofende muito com as brincadeiras que fazem com ele. Fazer, por exemplo, apelidar. O sanguíneo pode apelidar, né? Liga, brinca, ele até arruma uns apelidos que você não soube, ele diz. Apelidar, fazer uma brincadeira, criticá-lo, meu Deus do céu. Aí ele vai dizer, ele é consciencioso. Por exemplo, dos grandes pintores, são praticamente todos melancólicos. Por exemplo, Michelangelo, melancólico. Vários outros pintores, por quê? Como ele é muito perseverante, o que ele começa, quando começa, ele se propõe e vai até o fim e faz o melhor. Uma secretária, boa secretária vai ser uma melancólica, porque ela vai ser meticulosa, ela tem horários, ela cumpre horários, ela vai fazer tudo que deve ser feito, e é sempre insegura. Ela faz o melhor, mas nunca está contente com o que os outros fazem, muito menos a si. É a pessoa que continuamente se culpa de tudo que acontece. Se está dando um problema no casamento, curiosamente, ela vai brigar, mas vai dizer, no final a culpa é minha. Aí quando o outro admite, é assim, ela diz, é o marido que não sei o que, o marido tá bom, então eu estou errado mesmo. Não é você não, sou eu. Porque se ele concordou, acabou a lamentação, né? Mas aí, como ela quer continuar lamentando, aí tem que dizer que, mas porque eu mesmo, eu que não presto, agora ele tem que adular até o fim, para dizer, não é bem assim, que nos quer assim, eu não presto, ninguém gosta de mim.
A frase assim, ninguém gosta, mas desde criança foi assim, tudo. É este que vai agir deste modo, é o melancólico. Ele vai dizer, é uma pessoa de grande coração, é a pessoa mais afetuosa, mas também é, dentre todos os temperamentos, mais difícil de se cuidar. Ou de cuidar, ou melhor dizer assim, é o mais difícil de conviver por um ponto. É que o melancólico, ele é o exemplo que se dá, é como uma asa de borboleta. Sabe que a pessoa vai querer pegar, enquanto que o sanguíneo é a borboleta, que vai voando para um lado, para cá, para o outro lado, assim, ele é a própria borboleta. O melancólico é o quê? Ele é a asa da borboleta. Se você tocar e apertou um pouquinho mais, desmancha. Então tem que ser tratado com muito carinho, com muita delicadeza. Por exemplo, uma criança melancólica é uma criança comportada. A criança melancólica, em certo sentido, não dá trabalho. Diferente da criança colérica, que já bate em todo mundo da escola. O sanguíneo, que não quer saber de estudar. Também flegmático, depois vamos entrar aqui. A criança melancólica vai para uma festa. Vai para uma festa da escola. Aí pergunta para ela, mãe, meu filho, como foi lá? Foi, né? Melancólica. Aí disse, então foi bom. Mãe, não tinha chocolate. Quer dizer, ela não lembra de nada de bom que aconteceu. Ela vai lhe contar tudo que deu errado. Não tinha chocolate, mamãe. Mas como não tinha? Mas tinha suco de laranja? Tinha. Você gosta? Gosto. Quer dizer, uma própria psicóloga, ela contava, que ela dizia que ela fazia um tratamento com uma criança que era melancólica. Ela chegava para a criança e dizia, me conte o que aconteceu de bom essa semana. Não dizia, ela ficava travada, não sabia dizer nada. Aí na outra semana ela perguntava, me conte o que aconteceu de bom essa semana. Não sabia nada. Aí na terceira semana, a criança melancólica calculista, porque ela fica muito calculista, sabendo que a professora ia perguntar, quando ela chegava, ela já aconteceu tal coisa, tal outra, porque ela se preparou. Ela se preparava. Enquanto que o sanguíneo, se ele caiu, ele vai contar a queda com alegria. Olha, por exemplo, dos 4, um quebra a perna. O colérico quebra a perna, aparece lá, não diz para ninguém nem que quebrou a perna, vai tentar caminhar assim, andando que foi ele. Se você quebrou a perna, não, isso aqui não atrapalha nada não, uma perna tem a outra, dá para andar. Eu vou em frente, porque eu não quero saber, está entendendo? O sanguíneo quebrou a perna, ele vai contar a história da perna quebrada, eu penso assim que o caminhão passou por cima dele, que não sei o quê, e ele vai ficar super contente para contar a história da perna, né? O flegmático vai ficar contente, rapaz, agora, não precisa ir para a escola, uma semana de cama, nossa, que pronto, vai ficar contente. O melancólico, nossa, aí pronto, o mundo acabou, ele acha que vai morrer, que não sei o que, vai ficar triste e tudo, com uma perna quebrada. O colérico, ele nada pode ser um obstáculo para ele. Na estrada, vamos compreender outro exemplo, vai numa estrada, agora nesse período de chuva, uma pedra enorme assim, caiu na estrada assim, o colérico já desce, vamos ver como eu resolver, vou passar, e se disser, ninguém passou, ele falou, se não é ninguém, eu sou o primeiro. O colérico vai, porque se você quer fazer um colérico fazer algo, diga que ninguém fez. Diga que ninguém fez assim, até eu aparecer. Então vamos ver aqui o melancólico, a descrição do melancólico puro. Primeiro, ele é mais passivo. E atenção no que eu estou dizendo passivo, a palavra passivo vem de pássio, é o que sente. A passivo, pois diz, ativo e passivo, passivo é o que se recebe, ativo é o que se dá. Então, o melancólico é aquele que sente muito. Tudo que acontece, uma frase fora do lugar, o melancólico sente. Asa de borboleta. Tocou mais forte e, como eu dizia, o que caracteriza o melancólico? É excitabilidade externa, fria, durabilidade. Então, ressentimento é um grande problema do melancólico. Amargura, melancólico. Digamos uma pessoa, por exemplo, assim, o melancólico, que eu disse,
É difícil, quando está conversando no melancólico, saber se ele está com depressão ou não está. Porque o sintoma é o mesmo. É impressionante, ele vai lhe contar as coisas, vê sempre o aspecto negativo. Lembra desta criança que ia contar para os pais como é que tinha o dia? O pai tem que ficar sempre tentando mostrar o aspecto positivo das coisas. O melancólico, ele observa tudo, preste atenção. Quem convive com o melancólico, ele é mais introspectivo. E se ele encontra com um extrovertido, ele vai perguntar, então, fulano, o que é tal coisa? Pede para o outro falar. E aí o que acontece? O outro vai falando, e é para ele ter tempo para pensar no que. Aí como ele voa, e começa a pensar nas coisas dele, nem liga o que o outro está falando. Por quê? Porque ele, como é muito profundo, quando ele começa a perceber que a conversa daquele outro é superficial, ele já dá, esse aí. Aí já analisa, classifica, é aquela que entra numa festa e fala assim, ó. Já vi tudo, já sei tudo, começa a olhar bem, tem que ficar aqui 2 horas, né? Vamos lá, aguentar. Quando encontra uma pessoa que diga algo assim, que é profundo, esse aqui está me dizendo uma coisa, então são os que mais leem, começam a ler o livro e terminam. Né? São aqueles também que digo, o problema, diferente do sanguíneo, por isso dizem que é o oposto, para a pessoa saber, é diferente do sanguíneo, é que eles, quando leem algo, por exemplo, eles são assim de todos, mas são os que escrevem livros, mas são os mais inseguros de todos os temperamentos, é o melancólico. E curiosamente é o mais bem preparado e o mais inseguro, porque ele sempre desconfia dos outros e de si mesmo. Ele tem uma que chama, uma palavra que parece contraditória, uma baixa autoestima, né? Porque esse alto aí não quer dizer de altura, né? Uma baixa autoestima são os melancólicos. E aí por que você vai ver em concurso público, quem vai passar mesmo são os melancólicos? Porque de si, o colérico nem quer concurso, porque é pouco para ele. Eu entrasse só para ser juiz. Fica vivendo de uma ilusão, né? Mas ele vai querer ser empresário, vai querer tudo e tudo. Mas quem gosta de concurso público mesmo é o flegmático. Rapaz, o emprego, da qual eu sou, se preocupar com mais nada nesse mundo. Nunca está preocupado em querer ser gerente. Para quê? Ficar brigando com esse pessoal. Põe ele naquela funçãozinha dele e esquece. E ele vai fazer bem. Vai fazer bem. Mas também não é bem demais, que vai que me promovem. Que aí também, né? O que vai ser bem demais, que não eu vou acabar me pondo aí como é o que vai fugir da direção. Melancólico, ele vai ser uma boa pessoa da administração, é aquela pessoa que o colérico vai confiar para cuidar de tudo dele, porque o colérico ele vai ter tantas metas, tantas coisas, que ele vai deixando para trás, o melancólico vai assumindo. E aí aquele que vai trabalhar mesmo, e vai chegar em casa se lamentando do trabalho que tem. Não dê conselho para o melancólico. Por quê? Ele já sabe de tudo. Ele já pensou tudo. Ele pensou tudo. Não tem... Porque ele, como é uma pessoa muito raciocinante, ele olha todas as possibilidades. Tudo. Aí quando ele te pergunta uma coisa, é mais para desabafar. Não é resposta. Eu digo enquanto o sacerdote não falou de nada da matéria, mas se é uma melancólica que vai... Qualquer opção que você der, ela, não, mas isso eu já pensei, começa a dar detalhes, aí dá outra, então tem a outra. Já pensei também. Aí fala, o que você quer no final? Não quer nada, quer que alguém ouça. E aí vem, não basta ser melancólica, essa aqui, basta ser mulher. É uma agora aqui. É que justamente a mulher, ela tem uma força de ação muito maior que o homem, coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Quanto a mulher, por exemplo, mesmo chorando, lamentando, ela vai muito longe naquilo que ela faz. Ela tem outra coisa que, por exemplo, o homem não tem, ela tem uma nota de esperança, porque Deus, às vezes, concedendo a possibilidade dela ser mãe, ela sempre acredita na mudança do outro. Eu digo aqui, enquanto sacerdote, uma estatística rápida.
Quantas mulheres se aproximaram pedindo e rezando e trabalhando pela conversão do marido? Eu posso dizer, de 95% das mulheres, sempre ela toca ou pela conversão do marido ou dos filhos. Quantos homens ajoelharam e confessionaram pedindo pela conversão da mulher? Isso não dá 1%, porque não acredita, não tem jeito mesmo. Ele não tem, a mulher tem sempre essa noção de que o homem vai mudar. E que o filho vai mudar. E que tudo vai mudar. Porque ela tem essa nota de esperança. E isto enquanto a feminilidade, mas enquanto o temperamento melancólico. Aí veja a luta. A feminilidade lhe dá a nota de esperança. O melancólico dá a nota de compreender que é o seguinte, a esperança, que é a virtude da confiança, que é a coisa que falta muito no melancólico, tem que compreender que a confiança sua, a sua esperança vem da onipotência de Deus. É Deus que pode te conceder esta força e a esperança de fazer mudar as coisas, e não suas ações, seus gestos. Então, se alguém aqui é melancólico, a sua grande luta vai acreditar no bem das coisas. Enquanto que o melancólico todo dia se decepciona com as pessoas. O dia dela é decepcionado, porque ele é inseguro. Quando ele arruma um amigo, ele tem poucos amigos, o melancólico, mas ele confia tanto no amigo, ele vai entregando esse amigo e começa a cobrar demais do amigo. E aí o amigo não está disposto a dar daquele jeito, ele se decepciona. Eu sempre está chorando pelo amigo que lhe abandonou, porque aquela pessoa não se entregou como devia. E aí vem, vamos ver agora meu Deus do céu, o tempo vai passando, aí vai dizer outro título aqui: o melancólico é aquele que está sempre mais propenso à depressão. Então, atenção, os deprimidos, sempre eu digo, confundem às vezes melancolia com depressão, às vezes as duas juntas. Aí pronto, fica difícil, né? O melancólico também, ele faz muito, é uma pessoa que trabalha muito, é aquela mulher que vai assumindo tudo de todos, e ele vai querer depois só uma coisa, e aí mais é um toque. Por isso que as mulheres têm um toque, geralmente, sanguíneo e melancólico. Sempre ela tem aquela semana de melancolia, e quando ela começa a entristecer, não adianta fazer nada, tem que esperar bater no chão, cair lá no fundo do poço, só volte a falar com ela mesma quando ela voltar a subir, porque ali é perda de tempo, Aí conto assim, é meu jocoso, mas é assim mesmo, eu digo, porque quantas vezes eu ouço: padre, eu estava não aguentando e eu chorei, mas olha, hoje de manhã eu fiz as unhas, estou renovada. Aí eu fiz as unhas e renovou. Aí eu olho assim, realmente, né? Fui no cabeleireiro, e aí é um modo que assim que tem. O homem começa a entender, mas faz as unhas e renova, então eu te pago 3, né? Mas tem que ser naquele dia, porque se fizer no dia que está triste, não serve de nada aquela unha não. Então, ele vai dizer assim, ele é o melancólico tende a se sentir o centro do mundo. Em que sentido? É porque ele sente muito e pensa que os outros sentiram a mesma coisa que ele. Então, é o típico caso, né, que vai falar com ele, está fechado, nem olha, você assim. Aí, por que aconteceu? O que aconteceu? Está perguntando o que aconteceu? Você sabe? Eu não sei. Então, atenção, quem conversa com o melancólico, se sentir que não dá, não corrija naquele momento. Então, a criança melancólica, por exemplo, se ela quando faz uma coisa errada, ela sente muito o que fez. Então, naquele momento, se você carregar mais, ela passa, não é da correção, ela passa da tristeza para o desespero. Então, você tem que esperar o momento de passar para corrigir. Diferente do sanguíneo. O sanguíneo só pode bater na hora, ele chora, se arrepende, faz tudo. 10 minutos depois, nem lembra mais, nem que apanhou e nem que errou. Né? Então, o flegmático também é o único que você pode... devagar também esse comentário, né? Que às vezes você não exagera em corrigir. Porque você pode corrigir como quiser, ele é água. Bateu, dá um tapa na água, ela afunda a tua mão, sobe e acalma de novo. Né? O flegmático é assim, é o único que... Já o melancólico exagerou na correção,
o Senhor criou uma inimizade, uma espécie de tristeza interior para sempre. E vamos agora ver aqui outra sensação. Ele sempre tem, está terminando o tempo, sentimento de exclusão, sempre se sente excluído de algo, sempre se sente abandonado também. Ele também, de todos, é o que julga mais o próximo, só interiormente, é fervendo, analisando todo mundo. Ciúme, mas ciumento, mas interiormente tem muita inveja. O melancólico tem muita inveja, porque se compara muito. Quem se compara necessariamente vai invejar, porque a comparação disse, mas guardando interiormente, vai ser, em geral, são tímidos. Se você é naturalmente falante, dificilmente você é um melancólico. Ele é indeciso, sabe mais que todos os outros, mas ainda está indeciso, complexado e desconfiado. O melancólico desconfia até da própria sombra, desconfia. O quanto que o sanguíneo é otimista, confia em todo mundo, por isso que deve ouvir o melancólico. Mas se o melancólico pedir conselho de outro melancólico, aí pronto, né? Então vamos ver agora as qualidades rapidamente, que o tempo acabou, e diz: ele é profundo, ele é sensível, ele é analítico, ele é também sério. São as pessoas sérias, é impressionante, os melancólicos são todas as mais sérias, no verdadeiro sentido da palavra, porque seriedade quer dizer objetividade, são os mais profundos, né? Ele é piedoso, esse reza. Olha, é impressionante como os melancólicos rezam. Quando se convertem mesmo, são os que mais rezam. É aquele que está na adoração do Santíssimo Sacramento, aquele que faz presente, é o mais contemplativo, que gosta de meditar, senta diante do Santíssimo Sacramento, fica horas, mas, atenção, é a mesma pessoa que eu digo que reza, é que começa em 10 minutos, Ave Maria, cheia de graça, que não sei o que, ai meu Deus, mas como as coisas estavam para mim. Ele transforma a oração em pensamento em si. Ai, mas tudo dá errado na minha vida, porque não sei o que eu mais faço. Aí você olha lá, ele meio chorando, nossa, está piedoso. Não, ele está reclamando. O tempo inteiro a oração dele, ele transforma a oração em murmuração. E no final sai com raiva de Deus. Fica 5 horas lá, já vi que nada dá certo para mim, que não sei o que. Se eu penso que ela está com 5 horas ali, saiu toda cheia da graça de Deus, sai revoltada. Esses são gênios, maior parte, prêmio Nobel, pintor, escritor, vamos por aí, 70% são melancólicos. Os grandes artistas, porque são profundos e têm continuidade. Né? E vem também, são organizados. Basta você ver o que é a sala, uma cozinha de uma melancólica. É tudo descrito tudo está no lugarzinho, é muito mais limpo. A melancólica, ela é detalhista, ela gosta assim dos detalhes, e ela é também as pessoas que geralmente têm toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Se não é do jeitinho dela, vá pôr ali, as toalhas, é por ordem de tonalidade de cor. Aí vai começar aquele assim, começa da vermelho passa para rosa, que não sei o que. Se só errar a sequência, tudo. São organizados e são ordenados, né? Então, vamos agora. Agora eu falei só das qualidades, né? Esse padre, você está me descascando aqui. Agora vamos ver uns defeitozinhos, porque eu não falei ainda. E aí encerro. Então a gente vai descobrindo quem é que é melancólico aqui, né? Então, cultive antes de tudo a confiança em Deus, porque você é desconfiado. Cultive a confiança em tudo, tanto para as questões espirituais como para as temporais. Seu amor pelo belo e pelo perfeito o torna muito apto e muito capaz de alcançar a santidade. A cruz será o seu apoio. Desenvolva essa confiança em Deus que conduz toda a alma ao bem, a seu fim. Além disso, tenha mais confiança nos outros, porque é desconfiadíssimo. Você
é pessimista por natureza e precisa olhar para o sanguíneo. Olha para ele, porque vai dar o equilíbrio aí. Diminua tua escala de valores, é hiperexigente. Hiperexigente. Diminua sua escala de valores. Contente-se com o imperfeito. Em que sentido contentar-se com o imperfeito? Mas nosso Senhor diz: sede perfeitos, como do vosso Pai do céu é perfeito. Diga assim: é o conceito de perfeição que você criou para si. Porque nunca ninguém vai se enquadrar dentro do teu conceito de perfeição. Ninguém entra. Assim fará amigos com mais facilidade, e os outros não terão tanto medo de você, porque é muito exigente. Sim, a perfeição exigida pelo melancólico irrita o colérico e amedronta o sanguíneo, que é plenamente consciente dos seus defeitos. O sanguíneo sabe que ele tem defeito, conta para todo mundo, não corrige, mas sabe, né? Repita com frequência que o ótimo é muitas vezes inimigo do bom. E aí que depois temos que explicar esta frase aqui, que diz assim: olha, é lógico que o ótimo, a gente deve do ótimo para o excelente, mas cuidado que as coisas são boas não pelo teu conceito, mas pelo outro conceito. Aí vai dizer: ocupe-se sempre. Como o melancólico é muito voltado para si, são os melhores enfermeiros. Eu fiz um teste lá das pessoas que estavam, quase todos os enfermeiros que estavam presentes eram melancólicos. Porque a cura do melancólico qual é? Cuidar dos outros. Sair de si para cuidar. São os melhores cuidadores que tem. Porque se preocupa com o outro, sabe que o outro está sentindo, porque ele sente tudo. Não deixe que o sanguíneo vá cuidar de você. Ele não vai te dar um remédio, vai até trocar. Se ele te der, não é nem aquele. Vai esquecer mesmo, até da água, né? Esquece, né? Se fosse pela sanguínea que eu deixei para cuidar, saiu para buscar o copo d'água, não voltou. Aí perguntei: cadê a água? Esqueci. Aí que era para ter ligado a câmera para filmar. Ela chegou no meio e nem se deu conta. Perguntou se eu liguei? Eu liguei. Senão não teria sido filmado. Então, atenção. Então, ele vai dizer: uma atividade que certamente lhe trará muita satisfação é ocupar-se dos outros. A cura da melancolia vai cuidar de alguém. Em vez de se ocupar de si próprio, ocupe-se dos outros. Cultive essa compaixão natural pelo próximo. Não tenha medo. Os que sofrem precisam de você. São os mais caritativos. Vamos ver na próxima aula os santos melancólicos. O bem que você pode fazer lhe trará benefícios pessoais e aumentará a sua legítima autoestima. Tenha sempre uma atitude positiva. Ao ouvir o seu nome, não pense que querem criticá-lo. Se só chama o nome do sanguíneo, então, já pensa, vai me elogiar. Me chamou. O melancólico, você chamou o nome dele e lá vem pancada. Né? Ele vai dizer: na verdade, provavelmente querem lhe fazer algum elogio, pois os outros temperamentos gostam do melancólico e o respeitam se são honestos. Aí vai dizer: fortaleça-se, lute contra a susceptibilidade. É cheio de não me toque. É o pessoal tudo assim, é full 9 o'clock, cheio de 9 horas. O melancólico é cheio de não, aquele que é aquela comidinha, é aquele negocinho, nossa, às vezes não, isso aqui eu não gosto não. Você vai ver que boa parte são os melancólicos. O colérico nem dá tempo, se é para uma meta, tudo lá, eu quero saber nem como, né? Imagina o flegmático vai cheio de não me toque. O que vai fazer para ele? Eu só quero aquela comida. Se tem alguém, faça assim. Se não tem, sabe, na coisa traz o que tem, pronto. Eu não vou fazer. Ele não vai ser exigente, não é porque ele não gosta. Aliás, o que mais gosta de comer, hein? É o flegmático. Mas ele vai dizer assim: mas se eu tiver que entrar nessa história, é para comprar, eu quero aqui uma picanha. Tem que comprar, tem dinheiro, tem que comprar. Tem. Trazer ovo mesmo, aí tá bom, porque eu vou me levantar para ir atrás. De jeito nenhum, né? Evite a falsa humildade. Ai, melancólico. Você é aquela pessoa que trabalhou lá, fez de tudo no trabalho para alcançar tal coisa. Aí a pessoa vai dizer: você quer trabalhar? Ai, não, eu não quero isso não. Ele fez tudo para conseguir aquilo, né? Aí
Você tem certeza que sou eu mesmo? Sim, é você. Ai, tá, bom, eu vou. Falsa humildade. Você trabalhou para conseguir aquilo. Ai, mas não quer aparecer, né? Então, não diga nem para si mesmo, nem para os outros, que é feio. Ah, eu estou tão feia hoje. Eu falo, tá mesmo. Ixi, que é isso? Né? Por quê? Porque ela está querendo elogio. Ah, eu estou tão feia hoje. Não fica dizendo, eu sou toda atrapalhada, né? Não, você é organizadinha. Quer ouvir isso? Eu falo assim, você está banada. Sou sim, é mesmo. Não diga que é ruim. Ai, tá. Ela preparou, passou o dia inteiro, arrumou a casa, ajeitou. Ai, desculpa, minha casa está uma bagunça, né? Aí vamos tratar de como é que tratar das crianças melancólicas, tudo. Vamos só depois ver os santos. Mas não se preocupe, melancólico, não se desespere. Tem solução. A graça de Deus pode tudo, inclusive mudá-lo. Começamos assim a descrever o que é o temperamento melancólico. E eu vou só dar uma dica, porque eu sei que é o mais complicado de todos para tratar, que é um pouco da educação da criança melancólica. A educação da criança melancólica. Por quê? Uma criança colérica, a gente vai ver depois aqui como é que deve tratar, ela é naturalmente impulsiva, incontrolável. Naturalmente ela é assim. A gente vai ver como tentar lidar com esse excesso de energia. É aquela criança que vai à escola, briga com todo mundo, bate, volta todo arranhado, mas difícil para o pai descobrir, para ele contar a história, porque ele não vai querer, porque foi ele que começou. Então, lógico, quanto mais eu explico, enquanto que a criança melancólica não. Às vezes ele vai ficar com um silêncio, porque que é um modo, o silêncio dela é um pouco diverso. Então, se de todas as crianças às vezes é um pouco complicada, ter uma criança melancólica, se o pai perceber que ela é assim, é aquele que ele tem que ter muito mais cuidado. Porque são aquelas crianças que depois vão ter, coisa que está comum hoje, infelizmente, depressão infantil. Basta dizer que os médicos imaginar que distribui remédio controlado para crianças de 8, 9, 10 anos. Né? Vão ser as crianças, ou melhor, adolescentes, mais propensos ao suicídio. E quando principalmente não sentem aquele que hoje o mundo diz de todos, né? Porque aliás isso é um problema geral, não é compreendida. Então, vamos ver assim do temperamento dos santos. Eu estava contando, por exemplo, contei do santo sanguíneo, que era São Pedro, por exemplo. Contei que de São Filipe Neri, outro santo sanguíneo. Contar de um santo, por exemplo, melancólico. Basta ver, por exemplo, santa melancólica, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus. Outro livro indispensável para a leitura é a História de uma Alma. Quem não leu, pode me indicar um livro. Se você não leu, vale muito a pena. Você vai ver o que é a capacidade que uma pessoa tem de descrever o seu próprio interior. Como o melancólico, como ela desde criança, além de ser uma grande santa, já pequena, mas não deixa de ser melancólica, ela, por exemplo, como ela vê tudo, analisa tudo, um carinho, um afeto, uma docilidade e também, quase que eu posso dizer assim, um ressentimento, não no sentido mal, é aquela que ela analisa tudo o que ela sentiu. Basta dizer, por exemplo, que ela descreve uma coisa tão bonita. Ela, por exemplo, descreve um fato que eu acho lindíssimo, que quando ela foi comungar, ela gostava tanto assim de comungar, ela entrou no convento e a superiora era a irmã dela, era a superiora do convento, que era freira também. Todas, aliás, eram 5 irmãs, 5 religiosas contemplativas, todas assim. E pai, mãe e santos também agora, né, beatificados, a família Martã toda no céu. E 3 já nos altares. E aí acontece que ela, quando foi pedir para comungar, naquela época tinham dificuldade assim da comunhão, tinha que pedir autorização, que passava muito tempo sem comungar, tinha que estar muito preparado. Aí ela foi pedir a comunhão para a irmã disse assim: olha, você pode comungar, mas daqui 10 dias. Aí ela falou assim, próprio do melancólico: eu vou obedecer, porque eles são obedientes, os melancólicos. Eu vou obedecer porque é uma indicação dela, é a minha superiora, mas quando eu chegar no céu eu vou mudar isso. Deixa eu ver, concordou e discordou.
Veja, mas como é que é de santa? Eu vou resolver lá no céu. Você quer já resolver logo aqui. E aconteceu, realmente, ela morreu por volta do ano 1897. São Pio X fica papa, institui a comunhão diária. 7 anos depois dela morrer, e aí São Pio X institui a possibilidade de comungar diariamente, fruto de uma intercessão dos movimentos de Santa Teresinha no céu, como ela dizia. E ela vai contando todas as dores dela, todas as lamentações. Aí o melancólico vai se sentir compreendido lendo, porque vai ver como o que você sente, aquilo que passa no teu coração, na tua alma, existe um modo positivo de ver essas coisas, né? Quando, imagina para uma melancólica que já tem um toque assim de sentimento, ela está dentro do quarto dela, e tinha uma tradição dos conventos, sempre houve, de quando uma pessoa, uma religiosa morria, fazia uma espécie de relato da vida dela e distribuía para os outros conventos o relato da vida dela, dizendo o que ela fez, quem foi e tudo. Ela está no quarto e ouve, ela tem 24 anos, tuberculosa, já próxima da morte, e ouve uma freira comentando: quando a irmã Teresinha morrer, o que a gente vai escrever dela? Ela não fez nada. Se a melancólica já sofre, você imagina aí, né? E aí só que não sabiam que a irmã dela, que era superior, vendo a virtude da irmãzinha mais nova, escreveu lá assim: você te dou pela sua santa obediência que você escreva a tua vida. E ela escreveu. E aí ela dizia lá: olha, eu estou aqui no convento, minha alma, eu tenho um desejo de estar lá na África, morrendo mártir pela Igreja Católica. Eu queria ser um cruzado lutando no campo de batalha. Eu queria ser um missionário assim, desses da América. Eu queria estar no hospital cuidando das pessoas. O que eu sou? Eu sou uma simples religiosa que está morrendo dentro de um convento. Mas uma coisa, mas eu digo, dentre todos esses, existe um ponto em comum, que o que move a todos eles no ponto é o amor. E o que eu quero ser dentro da igreja? Eu quero ser o que? O amor. E ela dá uma descrição a respeito do amor. A descrição mais profunda do que é oração é dada por ela. Olha o toque de sentimento na definição dela. O que é oração? É um simples olhar lançado ao céu. É um brado de reconhecimento e de amor no meio da aflição ou no meio da alegria. Ela dá essa definição que está no catecismo da Igreja Católica. Porque que eu posso transformar em amor, em oração, todo o gesto meu, dependendo do grau de amor. E ela passou a ser o quê? A santa missionária, padroeira das missões, sem nunca ter saído do convento. E aí Santa Teresinha, veja, o que eu quis escrever aqui, justamente só para a gente pegar um pedacinho. Enquanto falava com vocês, estava pesquisando tudo falando e achando, como diz, pode faltar ideias, mas não faltou palavras, né? Achei aqui, que eu fui pesquisar, que era o trecho da qual, depois que Santa Teresinha faz a sua primeira comunhão, ela conta o dia seguinte. Olha, o melancólico, qual é o período da estação de ano dele? Outono. Qual é dentre os 4, que o melancólico não falei, mas qual é? Dos 4 elementos. Por que é terra? A terra, aquilo que você pisou, ela fica. É terra sem água. Aquilo que você pisou, porque dentre ela é chamado, o melancólico, ele é terra, e uma terra seca, nesse sentido. Porque o seco aí é de não externar, no primeiro momento. Ele é terra, marca. O que acontece nele marca. Se pedir para contar 20 anos depois, ele conta. Aquilo que principalmente não são as alegrias, são as dores. São alegrias. Então é o que mais se toca na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o melancólico se sente interpretado na Semana Santa. O sanguíneo, domingo de Páscoa. Aí ele é alegria, é bom o chocolate, mas Semana Santa não, vai ter que passar por isso aqui mesmo, né? O jejum para o melancólico ele faz. O melancólico até faz. O sanguíneo pensa em fazer. Ele fez sabe aqueles propósitos de quaresma? Não vou andar de helicóptero. Quaresma, 40 dias sem comer caviar também.
E se for viagem, não vai ser de primeira classe. Está dando certinho até hoje. O melancólico tem um pouco, quase que eu diga assim, um pouquinho alegria na dor, e ele tem quase gostinho de sofrer. Vamos dizer assim. Ele tem, sabe, porque ele quase que se sente bem e se sente mal. Não sei como é que eu posso dizer isso, se é difícil de interpretar, mas tem um... E você quer ver? Se você perguntar para o melancólico, coisa que não tem aqui em Brasília, isso fora, mas é que perguntar para ele se alguma coisa deu certo, ele não fica feliz em dizer que deu certo, não. Ele vai ter que contar uma coisa ruim. Aí eu vou dar, por exemplo, se você chegar, aí pega dois melancólicos, olha como acontece, chega um para ele assim, então, você dormiu bem? Ah, não dormi mais não, dormi só 3 horas essa noite. Aí o outro melancólico, eu dormi 2. Ah, mas aí me deu um pouquinho de dor de cabeça, nossa, e eu acho que tem um tumor no cérebro, né? Aí porque ficam dois disputando quem é que está pior, porque... E aí vem o porquê. Porque se você está com dor de cabeça e eu estou com tumor no cérebro, você tem que cuidar de mim. E aí veja que até o sanguíneo vai ficar assim, porque é egoísta. Porque quando entra o egoísmo, se você está pior, o outro tem que cuidar de mim. Se eu estou pior, o outro tem que cuidar de mim. Agora, se eu estou melhor, eu tenho que cuidar do outro. E aí fica essa disputa de quem está pior. Mas o melancólico vai ser assim. Por você tentar tirar dele um comentário positivo, ela faz assim, nossa, como foi a tua viagem a Paris? Ai, a catedral estava fechada, né? Estava pronta ainda. Mas não teve nada de bom depois. Isso porque foi a Paris, né? E aí quando vai, por exemplo, aqui o sanguíneo, vai Santo Antônio Descoberto, volta todo feliz. Porque eu conheço, já estive lá. Há 30 anos atrás. Porque ele conta as coisas de Santo Antônio Descoberto. Tem da cidade, não tem ali? Ele conta as coisas que o outro que foi para Paris não conta. Mas são modos de ver assim. Aí Santa Teresinha, olha o que ela descreve depois da comunhão dela. Olha o tom melancólico, profundo, mas o toquezinho de tristeza. Ela vai falar do dia depois da primeira comunhão dela. Ela descreve como um momento feliz, mas ela vai carregar a nota de nostalgia, a nota de melancolia, a nota de fim de tarde. 5:30 da tarde do domingo, hora tediosa, né? É a hora do melancólico, né? Ele vai dizer assim: o dia que se seguiu a minha primeira comunhão foi ainda, olha a linguagem, porque aí é que é quase uma análise de texto, de literatura. O dia que se seguiu a minha primeira comunhão foi ainda um dia bonito, mas repassado de melancolia. A roupa linda que Maria comprara para mim, todos os presentes recebidos não me enchiam o coração. Veja, o sanguinário é feliz com os presentes. O melancólico é aquele que não está bem nesta terra, ele não nasceu para esse mundo melancólico. Você não é daqui não, você é do céu. Você é do céu. E aí por isso você não está contente com essa terra. Se você aprender isso, aí está ótimo. Porque nunca você vai ser feliz nesta terra. É de Santa Bernadette Soubirous, que é posso enviar para vocês também, se eles têm aí o contato, que se chama o Testamento Espiritual de Santa Bernadette. Ela vai dizendo assim: Senhor, eu te agradeço pelas ofensas recebidas, eu te agradeço da outra coisa, eu te agradeço quando eu fui chamada de burra pela mestra de noviças, eu te agradeço quando dizia essa menina não serve para nada. Ela vai agradecendo tudo que foi dando errado, e no final ela dizia: o que aconteceu com a minha vida? Nossa Senhora cumpriu aquela que me disse quando apareceu para mim em Lourdes: não te farei feliz nessa terra, mas te farei feliz no céu. Se o melancólico aprendeu a vida nesta terra se transforma aquilo que já é, ao menos para você, é o vale de lágrimas.
O sanguíneo pensa que é a montanha de alegria e a terra um vale de lágrimas. E aí é o quê? A terra é também os degredados filhos de Eva. Esse lugar aqui não é para mim, eu estou no degredo. Degredo é aquele que é expulso do seu lugar. Meu lugar é o céu. Então aí que você vai encontrar na vida de piedade, na esperança do céu, a razão da tua vida. E ela vai dizer: a roupa linda que Maria comprara para mim, todos os presentes recebidos, não me enchiam o coração. Não havia senão Jesus que pudesse contentar-me. Melancólico pode ter alegria e não se decepcionar todos os dias com as pessoas. Todo dia o melancólico se decepciona com as pessoas porque está confiando nas pessoas. Quem que lembra da missa de ontem ou de antes de ontem? Qual era a frase da primeira leitura? Maldito aquele que confia no homem. Maldito. Se você confiou no homem, em outra pessoa, é maldito segundo Deus. Diz, e não confia, não põe toda a tua esperança em Deus. Quando ele está dizendo essa confiança, é que quando você põe no outro, e o melancólico faz isso, o amor que ela tem para o outro, o carinho, como que se a pessoa quase que fosse Deus para ela, aí está feito, você está feito para se decepcionar, para se desiludir, né? A palavra do melancólico também é desilusão, deve estar ali. Aí ele vai dizer, tem que ser posta no Senhor. E ela vai dizer, a roupa linda que Maria comprara para mim, todos os presentes recebidos, não me enchia o coração. Não havia senão Jesus que pudesse contentar-me. Anelava pelo momento em que me fosse dado recebê-lo pela segunda vez. Isso que é bonito. Para quem dá a catequese, diz assim, o problema não é levar o menino à primeira comunhão, o problema é a segunda. A terceira, a quarta e a quinta, e a mais importante não é a primeira, é a última comunhão, que é a unção dos enfermos, que é o viático, que ela tem esse nome, que é o que te leva, comungou, quando passar o efeito você já está diante de Deus no céu, que é a maior graça que a pessoa pode receber, que é a extrema unção, acompanhada da comunhão. Ela vai dizer, anelava pelo momento em que me fosse dado recebê-lo pela segunda vez, cerca de 1 mês após minha primeira comunhão. Fui confessar-me para a festa da Ascensão e animei-me a pedir licença de fazer a Santa Comunhão. Contra toda expectativa, o senhor sacerdote me permitiu. Coube-me a felicidade de ajoelhar à sagrada mesa entre papai e Maria, porque ela já era órfã, né? Ela já tinha perdido a mãe dela já na primeira comunhão. Que doce recordação não guardei da segunda visita de Jesus. Se eu classifico os melancólicos durante as 4 divisões do dia, o melancólico, por exemplo, ele é a parte da tarde, né? Mas aí quando já está a tarde entrando para a noite, tem muita coisa para lembrar do dia, né? O melancólico é muito ligado ao passado. Presta atenção. É a pessoa das recordações. É aquela que vai lembrar geralmente a data de aniversário de todo mundo da família. O colérico é a pessoa do futuro. Passado para o colérico não interessa. O passado para o colérico tem uma vantagem que ela deve ser para todos nós. É esse exemplo. Veja, por exemplo, aqui um monte de carros no estacionamento. O carro tem o vidro da frente, se chama para-brisa, né? E aí é o para-brisa. E tem 2 espelhinhos do lado, que é o quê? São vidros também. Por que o para-brisa é do tamanho enorme e o retrovisorzinho é pequeno? Porque você está dirigindo para olhar para frente. E de vez em quando olhar para os lados, que é para trás. Para quê? Para ir mais para frente. O problema do melancólico é que ele fica olhando só o retrovisor. E olha para trás, para trás, para trás, para trás, não olha para frente. Por isso o colérico tem que tomar cuidado, que ele só olha para frente. Atropela quem está dos lados. Quem está atrás nem viu. E aí então tem uma razão o passado na tua vida, para te ensinar a ir para frente. Assim que deve ser a proporção. O melancólico é a pessoa das recordações, e recordações tristes. É impressionante, você faz uma viagem com o melancólico, pergunta o que aconteceu. Ela lembra da comida ruim.
Se foi lá no local, na praia, o outro, nossa, cheguei na praia, assim naquele local bonito, aí eu fui, durou 20 minutos aquele sol, né? Depois choveu. É a famosa frase, né, que todo mundo já conhece, que já virou um jargão conhecido, que é aquela história, a garrafa está pela metade, aí o melancólico vai ver assim, o sanguíneo, nossa, a garrafa está quase cheia, e o outro, ela está quase vazia. Ela está pela metade, nem está cheia, nem está vazia. O melancólico vai ser esse, né? O sanguíneo, otimista, vai dizer assim de manhã, né? O sol radiante, ele olha assim e vai dizer, nossa, que dia bonito. O melancólico, espera a tarde para você ver. Dia de sol de manhã, chove à tarde. Então ele já começa a sofrer em função da chuva da tarde. Contra toda expectativa, o senhor sacerdote me permitir, coube-me a felicidade de ajoelhar à sagrada mesa entre o papai e Maria. Que doce recordação não guardei da segunda visita de Jesus. Dessa vez, ainda corriam minhas lágrimas com inefável doçura. Sem cessar, repetia a mim mesmo as palavras de São Paulo. Já não sou eu que vivo, é Jesus que vive em mim. A partir dessa comunhão, meu desejo de receber o bom Deus tornou-se cada vez maior. Obtive-me permissão de fazê-lo em todas as festas principais. Aí ela começa a escrever todo o outro ponto, mas uma palavra que volta sempre de Santa Teresinha é a melancolia.